Pela viagem do eixo microbiota, intestino, cérebro, nós estamos desvendando quais são os fatos e quais são os mistérios. Muito se estuda, muito se debate. Agora a gente teve no último congresso com esse time maravilhoso no DDW e foi uma fonte contínua de debates. Será para os próximos anos a grande evidência, a meta de como melhorar, como tratar doenças imunológicas, doenças orgânicas pela microbiota. Acompanhe isso na literatura, vocês vão fazer parte dessa transformação. Hoje vamos falar um pouquinho de como tudo isso começou, até chegar nessa cepa, na junção das duas cepas que fazem a diferença, que é o longo e o helvéticos, que hoje está transformando muitos pacientes com experiência clínica extraordinária no Brasil, o quanto que nós podemos atuar na ansiedade, na dor, na náusea, nos vômitos e principalmente como coadjuvante ou como início de um tratamento, mas de uma forma totalmente orientada pela literatura. Estou aqui com o mestre Khalil para nos contar, não pela sua idade, mas sua experiência, tamanho estudo, como tudo isso começou, como nós podemos entender esse lado bidirecional, como a microbiota começou a ser lá atrás pensada que poderia ser um fator modulador de nossas doenças psicossomáticas. Seja bem-vindo, Khalil. Bom, super obrigado pelo convite novamente, estar aqui é sempre um grande prazer, muito obrigado a todos. É interessante porque o estudo da microbiota ele começou lá no início do século XX. Na verdade, o Elie Mitchnikov, que foi um cara que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da fagocitose. Ele ganhou o prêmio Nobel, acho que é 1906, pela descoberta da fagocitose, e ao mesmo tempo, ele viajando para as origens dele, que era no leste europeu, ele descobriu que tinha uma região com uma população muito idosa e saudável. E ele começou a olhar essa população e descobriu que o que eles tinham em comum, eles tinham uma bebida láctea, que era comum a todos. Tanto é que até hoje existem probióticos lácteos que levam o nome dele em vários locais do mundo. Né? Tamanha importância. Foi a primeira pessoa que chamou a atenção disso, mas isso ficou muito esquecido. A nutrologia, o pessoal da nutrição começou a trazer isso de uma forma mais intensa no início dos anos 2000. Em 2010 começaram os estudos na psiquiatria especificamente. E, em particular, se alguém gostar de ler artigo científico, um artigo de 2012 traz uma pergunta instigante. Ele diz assim, bom, eu já sei que depressão está ligada a um processo inflamatório, mas da onde viria esse processo inflamatório? Esse artigo é do Michael Berk, do Michael Mais, e é sensacional. E eles começam a detectar razões para que a gente pense num eixo microbiota intestino-cérebro. Por quê? Porque eles chegam à conclusão que o grande link dessa inflamação seria uma disbiose ou leaky gut, como é o nome em inglês, que estaria falando de uma separação daquelas junctions do intestino com a passagem, com o extravasamento do muco, de tudo que existe no lúmen intestinal para a circulação e uma reação inflamatória local, que vai ser mediada pelo sistema imunológico, e essa comunicação com o cérebro se daria tanto pelo sistema imunológico como pela circulação e também pelo nervo vago. Então nós teríamos essa chegada ao cérebro desse estado inflamatório por essas grandes vias. E o que isso faria? Isso faria uma permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então com isso eu também tornaria o cérebro inflamado. Essa inflamação intestinal não se restringiria àquelas microinflamações intestinais. Ela seria a origem de um cérebro inflamado e uma reação inflamatória cerebral. Hoje eu consigo mensurar isto. Então eu vejo esse cérebro também inflamado. Então, e aí as consequências disso? Por exemplo, o triptofano, né? Com essa ação inflamatória, eu vou ter uma alteração da indolamina. Então, o que isso acontece? Ao invés dele virar serotonina, por exemplo, ele vai virar quinurenina. Então, a maior parte dele vai para quinurenina e não para serotonina. Então, eu vou levando a uma diminuição de serotonina, dopamina, norepinefrina cerebrais. Então, eu vou começando a interferir de uma forma muito significativa no cérebro.
Então, essa ligação surge principalmente através desse estudo que começa desvendando para a psiquiatria esse eixo do ponto de vista inflamatório. O que estaria causando isso? E aí vem os estudos depois disto, mostrando que então eu precisaria ter uma atuação para melhorar essa inflamação, especificamente. Então, é claro que eu vou utilizar medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, eu vou tentar trabalhar nesse fenótipo que eu estou vendo aqui da depressão e da ansiedade, mas nada adiantaria se eu mantivesse esse estado inflamatório contínuo. Então eu precisaria interferir nisso, com mudança de qualidade de vida, de alimentação, de pré-bióticos, mas também com a utilização de probióticos. Mas não é qualquer probiótico. Então os estudos hoje são muito claros. Eu precisaria ter a microbiota sendo atuada com probióticos, que aí vão levar o nome de psicobióticos, porque vão ter uma ação específica nesse estado psíquico do paciente. Então eu precisaria utilizar. Os estudos mostram que eu tenho um bom resultado em ansiedade, insônia, e tenho um resultado muito interessante como coadjuvante do tratamento de depressão com uma dobradinha, que é o bifidobactérias. Mas não é qualquer um, é o longo e o lactobacillus helvéticos. Quando eu associo esses dois, eu tenho uma melhora qualitativa em ansiedade e insônia e também no tratamento coadjuvante da depressão. Mas isso vai além. Existem pesquisas hoje interessantes, neurológicas, que com autismo, com esclerose múltipla, com Alzheimer, com Parkinson, mostrando que se eu utilizo esta dobradinha, eu também melhoro o estado inflamatório e a agitação psicomotora desses pacientes que são gravemente acometidos de doenças muito degenerativas e graves, né? Então a gente está falando de autismo, doença de Parkinson, Alzheimer, né? Então são quadros delicados e que tem uma melhora da agitação. Então não é só restritivo a isto. Mas uma outra coisa também interessante, Fábio, que a gente precisa tomar um cuidado, que não é tomar e parar de tomar. Não é uma sementinha, né, que está lá, você plantou, acabou, já criou uma árvore e isso acabou. Não, isso precisa ser mantido. E mantido por quanto tempo? Geralmente por alguns meses. Então, e os pacientes aceitam muito bem isto. Eles às vezes não aceitam tomar remédio por muito tempo, eles melhoram do remédio e falam, isso é uma droga, deixa eu parar com isto, mas geralmente é com o psicobiótico ele aceita muito bem, mas isso precisa ser explicado para ele, ele introduz uma alimentação mais saudável, uma atividade física e o probiótico, que é o que ele realmente acaba aderindo muito na sociedade de hoje, isso é fundamental. Você falou, Calil, algo maravilhoso. Nós estamos falando em pilares. Um paciente como esse que você relatou, vamos tirar um exemplo da síndrome do intestino irritável. Hoje, parte das pacientes, das mulheres, até dos homens que são encaminhados para nós, do aparelho digestivo, que vem da unidade básica, esses pacientes carregam consigo esse eixo bidirecional, a ansiedade, a depressão, e precisam de todos esses pilares. A mudança do estilo de vida, uma boa alimentação, corrigir fatores de alguma intolerância alimentar para não ter distensão abdominal, para não ter bloat. Esse paciente precisa melhorar o ritmo fecal, ela precisa sentir realmente que está tendo uma boa evacuação, tem que ter a segurança que o tratamento dela é contínuo, é de um tempo prolongado e que ela vai estar modulando as duas coisas. E quando a gente utiliza duas cepas como essa aqui, realmente melhoram, além de tudo, o lado da ansiedade, mas melhoram também sintomas digestivos que junto, digamos, com brometo de etilônio ou com outro antiespasmódico, melhoram dor. Esse paciente tira medo. Esse paciente também melhora a qualidade de vida. E é difícil mensurar isso muitas vezes em consensos, muitas vezes em grandes trabalhos, porque como nós vamos mensurar a visão da dor de cada paciente? Como nós vamos centralizar isso? Como nós vamos colocar o paciente em duas cabeças de estudo? Muito difícil. É realmente a relação
entre o médico e o paciente. E quando nós temos hoje essa enxurrada, principalmente de probióticos que são vindos de farmácias de manipulação, muitas vezes sem nenhuma conexão. Qual a atitude política eu viro para os meus pacientes? Será que eles são da mesma corrente política? Será que eles vão estar mudando? Será que vão estar degladiando em algum momento aí dentro? Como você falou há pouco tempo atrás, qual é a atitude deles? Eles vão estar, naquele momento, concorrendo pelo quê? Eu acho que quando a gente utiliza, aí sim, uma evidência, um fato de trabalhos muito bem consistentes, muito bem elaborados e com experiência clínica que hoje, aqui no Brasil, nós temos com essas 2 cepas que melhoram muito a qualidade de vida do nosso paciente, nós passamos a ter realmente uma evidência de como a gente pode melhorar. Ainda vão ter muitos mistérios que nós vamos estar desvendando e convidando vocês para vir conosco para esse grande debate com a professora Maria do Carmo, com a Carla, com o Calil, mas vamos trazer cada vez mais pílulas para que vocês se engajem, se empolguem e venham a aprofundar nessa literatura e que para os próximos anos nós vamos ter realmente uma transformação da neurogastroenterologia pela microbiota. Lembrando que essa permeabilidade também tem que estar no nosso coração. Nós temos que ter a permeabilidade para aceitar, para conhecer e principalmente para estudar essa transformação. Gratidão, Calil. Obrigado a você, Fábio. Prazer estar aqui, convidando todo mundo para estarmos juntos no dia 15. Perfeito.